Seja bem-vindo ao podcast Team. Aqui você aprende mais sobre Jesus. E eu sou a Tainá. Olá, você mais uma vez aqui no podcast Team. Eu sou o Victor. E eu sou o Lucas e hoje nós temos um convidado muito especial, o pastor Leandro. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Esse aqui realmente é um ambiente onde promove crescimento espiritual, né? Um prazer. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de ter aquilo com a gente, pastor. E não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo, para que outras pessoas possam ver o nosso podcast. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Querido Deus Pai, muito obrigado por mais esse podcast que possa estar nos abençoando e que nada de mal nos aconteça. Perdoe nossas falhas e que possamos estar mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós falaremos sobre a lição 2 desse novo trimestre, com o título Duas Caras e um Coração. O verso dessa semana está em Mateus 22, 37 ao 39. E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante esse verso, né? Esse verso, gente, está nos dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Envolvendo todo o ser. Vê, ó, coração, alma e pensamento. Coração, a sede do sentimento, a alma, a sede das questões espirituais. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Agora, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, olha o que acontece, olha que bacana que acontece. O semelhante a esse é o amar o próximo, porque essa é uma consequência de colocar Deus em primeiro lugar. Quando Jesus disse assim certa vez, né? Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós a eles. Ou seja, como que você gostaria de ser tratado? É desse jeito que você deve tratar o próximo. Eu gostaria de ser tratado muito bem, com respeito, né? E é isso que eu espero das outras pessoas e isso que elas esperam de mim. Exatamente. E é isso que você deve oferecer. É isso que nós, né, Tainá? Nós devemos oferecer. Os líderes religiosos fizeram tudo o que puderam para acusar Jesus e sentenciá-lo à morte. Não se tratava simplesmente de uma batalha humana, mas espiritual também. Pessoal, aqui nós precisamos entender exatamente os bastidores desse grande conflito que estava por detrás das cenas, né? Não se tratava somente de uma questão política, não se tratava somente de uma questão de inveja dos fariseus, dos saduceus contra Jesus. Havia demônios por detrás incentivando-os a condenar a Cristo e acabar com a vida de Cristo. Porque se eles conseguissem dar um fim na vida de Cristo antes de Jesus começar o seu ministério, todos os ensinamentos de Cristo se perderia e nós não teríamos conhecimento deles hoje. Então veja como que eles jogavam com mentiras, eles jogavam com falsidade, com hipocrisia, né? Justamente para fazer com que Jesus interrompesse de maneira antecipada e prematura o seu ministério. Nós precisamos entender o que está por detrás da cena. E aí eu passo para vocês. E hoje, será que o que acontece conosco hoje, será que tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual? Eu acho que sim, porque o diabo, ele muitas vezes tenta nos afastar de Deus usando coisas que a gente gosta. Tipo o celular. O celular, a gente acha que é uma coisa do bem, mas pode ser usado para o bem, mas também pode ser usado para o mal. Porque às vezes nos afasta de Deus, não é isso? Tainá, por exemplo, quando você vem na igreja e alguém lhe faz mal, não dá vontade de ir embora? Dá. Então, mas eu lhe pergunto, Deus queria que você permanecesse na igreja para ouvir a palavra de Deus, para fazer suas orações, para bendizer e louvar o nome de Deus, ou que você fosse embora? Qual que você acha que Deus gostaria que você fizesse? Eu acho que ele gostaria que eu ficasse na igreja, adorando ele. Então agora você percebeu que às vezes alguém fala mal da gente, mas isso foi motivado por uma questão espiritual para nos tirar da igreja. Porque Satanás, ele quer fazer isso. Ele quer nos desanimarmos. Se ele conseguir fazer isso, ele teve vitória contra nós.
quando a gente cai, pelo menos se a gente ainda assim continua caindo e a gente tenta se levantar, Jesus tenta nos ajudar, mas o diabo também quer nos desanimar falando, não, olha o nível que você chegou. Ele também quer nos desanimar quanto a isso. Quando nós estamos nessa batalha, nós somos atingidos de vários lados, né? Nós temos que levar em consideração o poder do mal, as tentações que ele coloca na nossa frente. Nós temos que levar em consideração o nosso próprio ego, nosso próprio egoísmo. Às vezes não é nem culpa do diabo, às vezes é culpa nossa mesmo, porque nós damos vazão àquilo que nós sentimos, e aquilo que nós sentimos nem sempre nos leva para perto de Deus, porque nós somos seres humanos pecadores, entende? Aí quando nós cairmos, é bom lembrar aquele texto bíblico que nos diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entendeu, Lucas? Onde abundou o pecado, vamos pensar um pouquinho nessa frase. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você entende disso aí, Lucas? Que onde existe o pecado e o mal, existe Deus, uma força maior do que... Então, há perdão para aquele que pecar. Sim ou não? Sim. Então, Tainá, não existe distância tão longe que você vá, que Deus não possa lhe alcançar. Essa é a mensagem. Mais tarde enviaram Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele disse. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam um denário para que eu o veja. Eles trouxeram a moeda e ele perguntou de quem é esta imagem que está da inscrição. De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Olha que interessante, hein? E aí, o que você acha disso aí, Vitor? Se Jesus dissesse tem que pagar os impostos aos romanos, o povo não ia se agradar, porque ele estava sobre o jugo e tudo mais. Só que se Jesus falasse, não é para pagar, os fariseus iam acusar os romanos de que Jesus era um revolucionário, aquela coisa, e isso poderia também interferir a Jesus, mas... Olha que interessante, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Você acha que as regras desse mundo, a gente tem que obedecer, assim como as leis de Deus, correto? Correto. E aquelas que não entram em contradição com a palavra de Deus. Uhum. Aqui todas as leis que não entram em contradição com a palavra de Deus, e são leis estabelecidas pela nação, nós como cristãos devemos obedecê-las, certo? Agora, haverão leis que entram em contradição. E aí nós precisamos colocar em prática o princípio bíblico, que é antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E esse texto aí, Taná, que você leu, foi interessante, porque aí está falando a questão de impostos. Só enfatizando o que você falou aí, Vitor, se de fato ele dissesse assim, não devemos pagar impostos, ele teria um problema com os romanos. Ele seria acusado de traição, né? E a acusação de traição era grave. Não era só um crime punível somente com prisão. Era para ser morto. Quem é traidor paga com a vida. Então, naquela altura do campeonato, naquela altura do ministério de Cristo, se ele fosse acusado de traição, o ministério dele não seguiria. Ele seria preso, acusado, julgado e condenado à morte. Então, tudo que ele ensinou naqueles 3 anos e meio e todos os milagres que ele fez, não teria feito. Não teria ensinado o que ensinou. E aí se perderia na história. Então, dar ao César o que é de César significa assim, faça o que é lícito fazer, desde que não entre em contradição com a nossa religião.
Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute o povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração e toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros, como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de... Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Em que Jesus baseava suas respostas aos fariseus? Olha, essa é uma pergunta legal, né? Jesus era apertado de todos os lados. Lembre-se que os fariseus não faziam pergunta igual a um discípulo ao seu mestre, com intenção de aprender de Jesus. Não era a intenção deles fazerem assim. A pergunta que os fariseus faziam a Jesus era para colocá-lo em uma situação difícil. Eles queriam enfraquecer a influência de Jesus diante do povo. Nunca se esqueça disso. Essa era a motivação por detrás da pergunta. Mas Jesus sempre dava uma resposta, né? Não dava uma resposta? Dava uma resposta. Sim. Agora, a pergunta: em que Jesus baseava suas respostas aos fariseus? Bom, deixa eu dizer para vocês. Jesus, ele usava sempre a palavra. A palavra de Deus, Tainá, é sempre a nossa arma. É a espada do Espírito. Nós podemos usar a palavra de Deus em questões difíceis da vida, sabe? Quando alguém vem nos tentar, nós podemos dizer assim: não, peraí, mas a Bíblia não fala desse jeito, né? A Bíblia me ensina algo diferente do que você está me sugerindo aí. Então, a palavra de Deus e o relacionamento que Jesus tinha com Deus eram as bases que ele usava para responder. Entendeu? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pensem comigo agora. Em que situação corriqueira da nossa vida que nós devemos usar a palavra de Deus? Vocês já viveram uma situação em que você se viu obrigado a dar uma resposta bíblica para uma tentação que vocês já tiveram que enfrentar? Fala para mim, Lucas, e depois a Tainá. Tem várias situações que eu não consigo lembrar uma de imediato agora. Mas, por exemplo, na escola, quando alguém faz alguma coisa de errado e que tem a resposta na Bíblia, eu ajudo às vezes e aconselho a pessoa. E também quando eu faço alguma coisa de errado, eu penso no que está na Bíblia, e daí isso me ajuda a ter um caráter melhor. Legal. E você, Tainá? Mas aconteceu também comigo, que uma menina na minha escola, né, falou que Deus não existia, sabe? Aí ela falou assim pra mim, se Deus existia, pra ele descer na terra e falar com ela, né? Aí eu respondi ela, né, certinho. Aí que pra ela entendeu, né, que Jesus existia, porque ela acreditava que Jesus não existia. Tá vendo? Isso é legal. Mas também pode acontecer de você precisar usar um texto bíblico na sua própria consciência. Você não vai nem falar para ninguém, você vai falar para si mesmo, né? Por exemplo, se alguém chega lá na escola e provoca você, fala mal de você e tal, e sobe o sangue, vem o velho homem e você quer responder na mesma moeda, né? Pisou no meu calo, vou pisar no calo dele também. Aí você, na sua consciência, o Espírito Santo lembra de um texto, né? Ame seus inimigos, ofereça a outra face, né? Se bateu na sua face, ofereça a outra. Então, você vê que se nós tivermos a Bíblia, escute bem, se nós tivermos a Bíblia como nosso livro de cabeceira, se nós a estudarmos, os conceitos e os princípios da palavra de Deus vão ser interiorizados na nossa mente. E no momento certo, Lucas, o
Espírito Santo vai nos lembrar desses conceitos, desses princípios. E esses princípios irão nortear a nossa vida, nossas decisões e escolhas que nós fizemos. Entenderam? Então vamos para a segunda pergunta lá. Amor é um sentimento, uma ação, uma atitude ou uma combinação dos três? Uau! Boa pergunta, hein? Aí essa de pegar pesado. Pesado, né? Amor, obviamente, é um sentimento. Mas é um sentimento que extravasa, não extravasa? Vai além de sentimento. O amor, ele se demonstra, se concretiza em atitudes. Agora, vamos imaginar, vamos pensar aqui. A mãe da gente é a pessoa mais importante para nós, né? A gente ama a nossa mãe. A gente ama. Não é? Muito. Aí, imagina, você fala assim, eu amo minha mãe e tal, e de repente sua mãe pede para você, vai ali na padaria comprar pão para mim. E você diz assim, não vou não. Isso está demonstrando amor pela mãe? Não. Então eu pergunto para vocês, me ajudem a pensar. Como de maneira prática eu demonstro realmente que amo? Tanto a minha mãe como o meu semelhante. Quando você reparte o pão, né? Quando você visita alguém que está precisando de uma visita. Quando você, Lucas, fala uma frase para uma pessoa que precisa de uma certa afirmação, você vai lá e anima ela com a frase. Isso é demonstrar amor, né? Por exemplo, deixa eu deixar mais prático. Nós estamos aqui num podcast, certo? Nós temos a intenção de estudar a palavra de Deus. Isso é demonstração de amor para com as coisas de Deus. Porque nós poderíamos estar em outros lugares. Poderíamos estar em casa, poderíamos estar jogando bola, poderíamos estar visitando alguém. Mas nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Isso é uma demonstração. Então, como que nós podemos definir o que é o amor? Amor é, de fato, uma combinação desses três elementos: sentimento, ação e atitude. Eu preciso demonstrar amor através das minhas ações, das minhas atitudes, entende? Ok. Terceira. Jesus era direto. As falas dos fariseus eram sutis e enganosas. O que isso diz sobre as palavras de um cristão? Olha, os fariseus, gente, eram terríveis, Tainá. Olha, como que era? Eles eram terríveis mesmos. Eles falavam coisas não para ajudar a Cristo, muito pelo contrário. Às vezes eles bajulavam a Cristo. Jesus sabia diferenciar um bom elogio de uma bajulação. Tem uma diferença aí. Então eles bajulavam a Cristo, né? Justamente para colocá-lo numa situação difícil. Mas olha só, Jesus conhecia, Lucas, Jesus conhecia o coração deles? Sim. Sabia o que eles estavam pensando? Então, você há de convir comigo, concordar comigo, que Jesus sabia a intenção do elogio que eles estavam fazendo e das perguntas que eles estavam fazendo. A pergunta é como que Jesus respondia. E eu lhe pergunto, como que você responderia, Lucas, se alguém chegasse para você para fazer uma pergunta só para você envergonhar você diante da sala, do professor, da escola? Como que você responderia e como Jesus respondeu? Assim como Jesus, eu pensaria uma resposta que não me faria perder a cabeça e não me faria sair do meu lugar e não perder meu autocontrole, assim como Jesus fazia na época. Legal. Agora, veja, Jesus, ele diz uma escritora norte-americana, Ellen White, ela diz assim, que quando Jesus repreendia, tinha lágrimas na sua voz. Olha, é interessante, lágrimas na voz. Que é uma figura de linguagem, claro, para demonstrar que Jesus, quando ele falava palavras de graça. Ele não era ríspido, não era grosso, sabe? Demasiadamente grosso. Não, nem um pouco grosso. Jesus era amável naquilo que falava, mas Jesus falava a verdade, sim ou não? Falava. E agora deixa eu perguntar para vocês, pensem comigo, qual que é a linha que separa entre falar a verdade e não ser grosso? Tem alguns textos na Bíblia que nos ajudam, né, a entender isso. Lá em Provérbios tem um monte de texto. Fala assim, repreenda o sábio e ele se tornará seu amigo. Repreenda um tolo e ganhasse o inimigo. Né? Então, eu pergunto, Lucas, repreender também é
uma maneira de demonstrar amor? Sim. Por quê? Porque se você tem amor àquela pessoa, você vai querer que ela faça sempre o bem, não que ela faça o mal. Ah, legal. É isso mesmo, Tainá? Eu concordo que sim. Imagina a pessoa fazendo mal, Tainá. Se ela está numa direção, você sabe que ela vai cair no abismo. Se você não fala nada, ela vai cair no abismo. Sim. Inevitavelmente. Se você não fala, você está amando? Não. Não. Você está sendo... você está ignorando, né, o bem-estar da pessoa. Você está passando por cima do que ela precisa para crescer, para amadurecer. Né? Você está sendo indiferente. Gente, olha, presta atenção. O contrário do amor nem sempre é ódio. Eu acho que a palavra mais adequada para definir o contrário do amor não é ódio, é indiferença. A indiferença é pior do que o ódio, sabia? Nossa. Porque a indiferença faz com que você nem se importe. A pessoa está indo para o abismo, quer que ela vá mesmo. Eu quero mais que ela se exploda. Olha o texto, lê para nós aí, Tainá. Esse texto é o texto para a nossa meditação durante a semana toda, né? Lê para nós porque vai nos ajudar a entender mais esse assunto. É o azul? Aqui, ó. Jesus lhe disse. Tá. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só. E aí Jesus está citando lá, ó, de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, né? Uhum. E aí está dizendo, ele provou que conhecia com profundidade a essência da lei e não apenas as letras da lei. É possível, Lucas, guardar a lei sem amar a Deus? Não. O que você acha, Tainá? É possível, sim ou não? Guardar a lei sem amar a Deus? Não. É possível, Gigi? Impossível. É possível guardar a letra da lei sem amar a Deus, sim ou não? Impossível. Pensa em duas vezes. Pensa em duas vezes. Lembra do jovem rico? Não, guardar tem como, sim. Lembra Não. do jovem rico? Guardar a letra, assim, nossa, eu tô guardando no sentido literal da palavra. Dá pra fazer, mas a lei de Deus é bem mais extensa do que parece. Gente, a lei de Deus é muito mais do que um montoado de frases, de conceitos teóricos. A lei de Deus se resume em uma única palavra. Qual a única palavra que resume a lei de Deus? Amor? Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como? A ti mesmo. Então, se nós guardarmos a lei com amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a mim mesmo, os 10 mandamentos serão automáticos na nossa vida. Como amar alguém que não é amável? Lembra daquela menina que falou mal de você? Não precisa nem falar o nome dela. Lembra daquele cara que ficou falando para você das costas? Não falar o nome dele. Como é que você consegue amar ele? Como é que você consegue amá-la? Me diga aí, é possível amar alguém que não é amável, que fala mal da gente, que só quer o nosso mal, quer nos derrubar? Como nós conseguimos amar? Essa é a pergunta. Vai lá, Lucas. É difícil, mas a gente consegue. É só pensar como Jesus fez. Mesmo o povo e os fariseus reclamando e jogando pedra contra ele amou elas até o fim. Igual ele ama a gente, mesmo a gente sendo pecadores. Olha ali, ó. A fonte da sua sabedoria era seguramente a palavra de Deus e o seu relacionamento íntimo com o Pai. É impossível eu manter o meu corpo hidratado se eu estiver longe da água. Concorda? Concordo. Eu preciso, tomar a água, preciso estar perto da fonte da água para que o meu corpo esteja hidratado. Um dia eu vi um pensamento bonito. Quer ver? Olha que legal. Deus fez o peixe e colocou, claro, ele colocou o peixe para ficar morando lá nas águas, nos rios, tanto nos rios como nos mares, certo? O peixe depende da água para sobreviver, ou não? Pega o peixe da água e coloca em cima dessa mesa. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Vai morrer. Então, ele depende da água para sobreviver, certo? Certo. Agora, olha que interessante. Deus falou assim para
a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós saímos das mãos maravilhosas de Deus. Nossa origem é nobre. Deus, quando nos fez, nos criou, Ele nos criou para estarmos em íntima conexão com Ele. Porque o dia que nós abandonarmos a Deus, vai ser como um peixe saindo dentro da água. Entende? Vai ser como... É possível o peixe sobreviver fora da água? Não. Então, tanto que não podemos também viver longe de Deus. Pastor, como é possível amar pessoas que nós não sentimos nem empatia por elas? É somente através do relacionamento com Deus. Lucas, leia para nós. Essa frase é forte, né? O melhor caminho para se viver com honra nesse mundo é ser o que nós fingimos ser. Sócrates. Sócrates. Olha que interessante, ó. O pior desastre, Tainá, para a religião cristã é um cristão diferente de Cristo. Viu, Vitor? Nossa. Você sabe o que nós somos? Nós somos embaixadores de Deus nesse mundo. O pastor Rodrigo Silva tem uma frase bonita que eu gosto, que ele diz assim, ó: às vezes nós somos a única Bíblia que as pessoas estão lendo por aí. Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade diante do mundo. Então imagina um cristão que fica falando mal do outro. Está representando bem o nome de Jesus? Não. Imagina um cristão violento que briga por qualquer coisa. Representa bem? Não. De jeito nenhum. Imagina um indivíduo que trai a esposa ou esposa que trai o esposo. Não dá, né? Não dá. Então, o pior desastre que pode acontecer para a religião cristã, Lucas, é um cristão diferente de Cristo. Muitas vezes nós ficamos usando máscaras, fingindo ser uma coisa e não ser aquilo que nós somos verdadeiramente. E essa frase exatamente nos diz isso. O melhor caminho para se viver com honra neste mundo é ser o que nós fingimos ser. E para sermos assim, não há atalho. É preciso estudar a Bíblia todo dia, é preciso orar todo dia, é preciso estar na igreja todo dia, nos dias de culto, precisa participar das coisas que Deus se interessa nessa terra. Comunhão com Deus se faz assim: leitura da Bíblia, oração diária, todo dia ler a Bíblia, todo dia orar e todo dia falar de Jesus. Se você fizer essas 3 coisas, você terá comunhão com Deus e vai se assemelhando a Ele. Nós somos transformados pela contemplação. Amém. Essa mensagem tocou muito no nosso coração. E obrigado, pastor, pela presença. Obrigado, pastor, novamente. Foi uma alegria estar com vocês, viu? Parabéns pela iniciativa. Continue assim, estudando sempre a palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram. E foi isso. Tchau!